fala, eu agora só falo pelo nariz. Ou em graves, que faria o Rodrigues de Carvalho orgulhoso. Vou falar pelo nariz. Queres-me ouvir a cantar Bob Dylan? Por favor. For the times they are changing. For the times they are changing. Ou seja, não estás constipado, não é assim. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vamos lá começar? Vamos lá. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao Frequência. Hoje estou cá, eu e o Zé, para mais um debate. E antes de mais nada, queríamos pedir para subscreverem o nosso canal no YouTube. De momento já não vamos fazer, por questões de, eu odeio esta palavra, mas logística, não vamos fazer upload para o SoundCloud, por isso podem acompanhar-nos no YouTube. E se subscreverem até podem ver os nossos posts na parte da comunidade. E por isso são só razões boas para subscreverem. Bem, Zé, eu hoje trago-te um tema do outro lado do oceano. Força. Tu já sabes qual é, mas Mas os ouvintes não sabiam que eu sabia. Portanto podíamos manter este não sigilo, está-me a faltar a palavra, mas... Pronto. Continua, Parando de apresenta o brincar. tema. Apresenta o tema. Na última terça-feira, dia 15 de outubro, a RTP emitiu uma entrevista em que o grande jornalista, e eu não digo isto, parece que estou a dizer de forma irónica, mas eu aprecio mesmo, o Paulo Dentinho fez uma entrevista ao Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. A entrevista foi feita na prisão onde o ex-presidente brasileiro está preso, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Zé, o Lula... Vamos tratá-lo aqui como Lula, porque Lula da Silva acaba também, se calhar também vamos tratá-lo assim, mas Luís Inácio Lula da Silva é um bocado... É um bocado mais. Não fica bem na língua. Aquela aliteração do L. Sim, faz-me sentir que a minha língua foi ao ginásio. Exato. E nós estamos no início do podcast e não no fim. Olha, Zé, o Lula diz que a sua prisão, a prisão dele, foi um golpe por parte da justiça brasileira para retirar o PT do poder. Achas que se o Lula tivesse podido concorrer nas eleições de outubro de 2018, que ele teria sido eleito presidente? Eu vou começar pela primeira parte da declaração do Lula, quando ele diz que é um golpe por parte da justiça brasileira para retirar o PT do poder. Eu acho que isso já é uma premissa um bocado errada, porque o poder, por definição, não pertence a nenhum partido e, portanto, não estou a dizer que o Lula tenha... Não estou a dizer que o Lula, no caso, tenha sugerido isso de forma consciente, mas inconscientemente, talvez na cabeça dele e na cabeça de muitos apoiantes do partido, o PT já ganhava, por definição e a priori. Dito isto, eu acho que sim. Eu acho que o Lula da Silva provavelmente seria presidente do Brasil caso tivesse podido concorrer às eleições, até porque ele, como é público, liderava as intenções de voto até relativamente perto de saber que não iria poder concorrer. Eu acho que o Haddad foi sempre uma segunda escolha, e isto não é para... Isto já passou um bocado o tempo de analisarmos o que foram as legislativas do Brasil 2018, mas também para dar algum contexto... Também para dar algum contexto aos nossos ouvintes, eu creio que o constante adiamento da formalização da candidatura do Haddad acaba por ser um sinal disso mesmo. Acho que o PT tinha apostado tudo no Lula e acabou por ser um tiro um bocado ao lado. E se me permites até a comparação, com toda a diferença dimensional que existe, porque a nível de representação internacional, mesmo de pessoas, até há uma coisa que não tem nada a ver com o caso do Lula, mas em Portugal temos um caso relativamente parecido, ou que prova que às vezes o passado criminal de uma pessoa não é exatamente decisiva no seu sucesso político,
que é o caso do Isaltino. Nas últimas autárquicas de Oeiras, o Isaltino Moraes tem o passado que se conhece e acabou por vencer na mesma. Adaptando para uma dimensão muito maior, não teremos nunca o contrafactual, não é? Esta é aquela pergunta que não vamos saber a resposta porque as eleições de 2018 não se vão repetir, mas eu arrisco-me a dizer que sim. Indo concretamente à tua questão, eu acho que há alguns dados que indicam que o Lula podia ganhar mesmo as eleições. Sim, continuando com esta rubrica que eu e o Zé temos, que se chama Dois Gajos Concordam um com o Outro, mas através de palavras diferentes, eu também acho que sim, que o Lula que iria ganhar, e tendo em conta o apelo que houve até por parte da ONU para ele poder manter os seus direitos civis enquanto estava preso em Curitiba, eu acho que o Brasil, e até a sondagem do CNMTA, ele liderava com 37% de intenções de voto em agosto. Eu acho que o Brasil poderia muito bem ter tido um presidente, estar agora com um presidente que é presidente através da prisão. Mas em relação ao... Sim, o PT se calhar continuava no poder por mais 4 anos. Ia para os 16. Mas eu acho que não seria uma vitória esclarecedora. Acho que seria uma vitória por uma margem mínima na segunda volta contra o Jair Bolsonaro. Que acabou também por ser uma derrota pela margem, não diria mínima, mas por uma margem muito curta. Sim. Sim, não foi nem de perto nem de longe uma maioria absoluta. Porque acho que, caso esse cenário hipotético tivesse acontecido, estávamos a falar... Essa votação seria basicamente um referendo, um voto de confiança ou não confiança no PT, do povo brasileiro. Essa votação hipotética seria os brasileiros a ter que decidir se, mesmo com todo o drama da prisão do Lula, da investigação de Lava Jato, o impeachment da Dilma, se ainda confiavam no PT para governar ou se preferiam ver outra cara e outra pessoa com outras políticas na presidência. E acho que este resultado seria... Acho que o resultado, porque o Lula iria ganhar, seria necessariamente diferente do que foi com o Haddad, porque, como tu disseste, o Haddad, nós não andamos com ele na escola. O senhor Fernando Haddad, ele teve os problemas que teve em ser o representante do Partido dos Trabalhadores, e porque ele acaba por ser uma representação do Lula, ou seja, acaba por ser uma extensão das políticas do Lula, como foi a Dilma Rousseff, e acho que o povo brasileiro acaba por ter mais confiança no homem Lula da Silva do que propriamente no Partido dos Trabalhadores. Claramente sim. É o partido do Lula. E uma coisa que foi interessante, curiosa, foi uma escolha curiosa ver durante as eleições do ano passado, foi que havia até cartazes com uma pega e um papel, e um papel de um lado diz Haddad e do outro lado diz Lula, e os apoiantes rodavam o papel, e a diferença entre Haddad e Lula tipograficamente eram indistinguíveis, basicamente. Com uma certa velocidade eram indistinguíveis. Eu achei isso uma escolha curiosa por parte de quem faz a comunicação do PT. Isso acaba por ser um símbolo. Coordenou, sim, acaba por ser a metáfora que representa toda a situação que foi a candidatura de Fernando Haddad à presidência do Brasil. Não, eu acho também que relativamente também ao dado estatístico, que nós começámos por aflorar um bocadinho a questão de se a vitória é curta, se é curtíssima, etc, porque no mínimo curta há de ter sido Jair Bolsonaro o ano passado. Eu recordo que o Bolsonaro na primeira votação já tinha ficado à frente na primeira volta, mas com 46% dos votos, e que na segunda volta a sua votação subiu para 55%. O Fernando Haddad na primeira volta tinha uma votação de 29% aproximadamente, e passou para os 44%. E a abstenção manteve-se. Se passou de 20 para 21, de 21 para 20, foi algo assim. Uma diferença desprezável. Sim, uma diferença desprezável. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que os votos que foram
que foram divididos pelos restantes partidos na primeira volta. Sim. Só desse universo de votantes, o dobro votou no Haddad do que tinha votado do que votou no Bolsonaro. Ou seja, o PT foi buscar foi buscar a grande maioria de votos das pessoas que tinham votado num outro partido. E eu acho que esta tendência com o Lula a acentuar-se ainda mais, e isso também vai de encontro à figura, no fundo, eu diria, consagrada que o Lula é no Brasil. Eu acho que ultrapassa um bocado até o Partido dos Trabalhadores, chega Sim. mesmo a ser uma figura emblemática da política Eu acho que se o nacional. Lula concorresse por independente, ele ganhava, por isso. Isso já é Eu mais não acho que ele arriscado. precise do partido. O Lula, como personalidade política, não precisa do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é que precisa do Lula. Porque quem é o Partido dos Trabalhadores sem o Lula? Ora bem. Exato. Ora bem. Estás-me a fazer. E agora vamos mudar um bocadinho a rubrica dos tais dois gajos que concordam, mas e que dizem as mesmas coisas por outras palavras. Porque se eu não concordo, se eu ainda não concordo, comecei a tender a concordar mais a partir do que tu disseste agora. Mas a priori não concordava de todo. Porque eu acho que, como independente, é certo que o Lula está na origem de todo o sucesso dos últimos mandatos do Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que uma pessoa não faz um partido. E se quiseres, até voltando a comparar um bocadinho à realidade nacional, que lá está, tipo uma dimensão mais pequena, menos votantes, etc. Também tens algumas figuras incontornáveis da criação de um partido. Por exemplo, não necessariamente a criação, mas no desenvolver de um partido. Por exemplo, o Partido Socialista com Mário Soares, o que era o Partido Socialista com Mário Soares. E eu acho que a figura, e isto depois leva-nos para outra discussão, não é? Mas eu acho que o partido precisa das figuras, precisa de criar personagens que mexam com o que é o espectro do votante ou o espectro do cidadão. Precisa de criar essas personagens, e essas personagens só são criadas com os partidos. Mas sem os partidos, a personagem não se cria sequer. O Lula, mesmo que ganhasse umas eleições como independente, não, na minha opinião, não tenderia a ter continuidade. Seria sempre uma dimensão muito menor, na minha opinião, uma figura incontornável, uma figura de qualquer democracia. Agora já estamos a afastar-nos um pouco do tema, mas eu não me importo, para ser sincero, que é uma reflexão que estou a gostar de fazer. Eu acho que o partido cria a figura, mas a figura não ultrapassa o partido nunca. E pronto, e é a minha opinião. Eu acho que vou defender aqui a minha tese de que o Lula ganharia como independente. Eu não estou a dizer que um Zé Ninguém que vem aí vai ganhar as eleições se não tiver o apoio de um grande partido. Mesmo que esse Zé Ninguém não seja um Zé Ninguém, seja alguém com boas propostas. Mas acredito que até com um candidato excepcional, acredito que pode acontecer. Agora, o Lula é diferente porque a história do Brasil como democracia e a história do Lula e a história do PT estão os três intricamente ligados. Ou seja, pelo Lula ser quem é e pelo que significa para a democracia brasileira, pelo que significou para a democracia brasileira, pelo menos até o início da Operação Lava Jato, eu acho que ele poderia ser eleito só com base nisso, e mesmo com todo o drama que se veio a descobrir desde 2010 e com toda a operação e as idas a tribunais, acho que mesmo assim conseguiria ganhar sendo independente. Bem, desviamos-nos do tema, não é? De facto. Voltando à entrevista, a última pergunta e sim, já passamos para o final, até o próprio Lula perguntou, já? Ao fim de 50 minutos. A última pergunta do Paulo Dentinho é se Luís Inácio Lula da Silva se acha um político com futuro na política.
E o Lula responde que sim. Depois começa toda uma explicação a achar que... a defender porque é que acha que vai viver até aos 120 anos. Mas vamos fazer ao contrário do Lula e não dispersar. O que é que achas que vai ser o futuro do Lula da Silva na política? O Lula nunca deixou de ser uma espécie de senador, não é? Aquela criação da grande personagem que nós estávamos a falar há bocado. E vai ser sempre uma autoridade no que é o panorama da política brasileira. E eu prevejo que, posso estar enganado, não é? Que nos próximos tempos o PT volte a ganhar poder, e também em função da discussão que fomos e da reflexão que fomos fazendo há bocado, desligar o PT do Lula é algo que, na minha opinião, é impossível. É impossível. E se o PT vai voltar a ganhar poder, o Lula vai voltar a ganhar atenção. Eu não digo poder, mas no mínimo atenção mediática. E um político também vive de atenção mediática. Eu consigo ver um futuro na ação do Lula, se não for mais a curto prazo, como uma espécie de... E isto, por muito rebuscado que pareça, eu acho que a ação do Lula a partir da prisão é mais de conselheiro, eu diria. É mais e isto é uma situação muito paradoxal, e lá está, não pode não acontecer, e estamos todos sujeitos, todos os que comentam política efetivamente, e pessoas como nós que também comentamos política efetivamente, mas num patamar assim igualmente importante, mas nem sempre visto como igualmente importante. A tal previsão relativamente arriscada que eu faria é um bocado essa, é um bocado achar que o Lula vai ser uma opinião a ter muito em conta quando tiver mediatismo. Acho que é isso. Acho que é isso, numa primeira fase. Depois eu acho que o seu eventual crescimento será gradual. Eu concordo com isso. Eu acho que, pessoalmente, acho que o PT devia aproveitar são mais 3 anos de presidência de Jair Bolsonaro para fazer boa oposição e para elevar e, como tu disseste, criar uma personagem de alguém que consegue concorrer contra Jair Bolsonaro, mas não numa campanha anti-Bolsonaro, que deve concorrer com o seu próprio programa e, preferencialmente, ser um programa que seja mais PT light, ou seja, que ainda seja PT, mas que seja um plano que realisticamente tenha hipóteses de puxar ao PT alguns votantes que nestas eleições votaram pelo Bolsonaro. E acho que este candidato se deveria tentar distanciar do Lula. Nunca vai conseguir, aquilo que tu disseste, o mediatismo é verdade. É como, sei lá, analogia de futebol. É como quando João Félix chega ao Atlético de Madrid e lhe perguntam se vai ser tão bom como o Paulo Futre. O que é que ele vai fazer? Exato, vais tentar fazer o mesmo que o Paulo Futre fez, ou vais fazer a tua própria cena e depois deixar as pessoas julgar se é melhor ou se é pior, ou se merece mérito ou se não merece. Porque qualquer pessoa que surja no PT, ou vai ser alguém que é como a Dilma e como a Haddad, que são extensões do Lula, ou vai ser alguém que se vai tentar distanciar do Lula. E eu acho que a segunda é mais provável, porque ter pessoas que são substituições do Lula, mas não são o Lula mesmo, não vai chegar para derrotar Jair Bolsonaro. E em relação ao Lula como político, eu não acho que ele tenha futuro. Eu acho que ele foi condenado por causa do triplex em terceira instância, que lhe deu 8 anos e 10 meses. Desceu de 12 para 8. Mas ele, ou seja, com isto ele só sai da prisão em 2027, em fevereiro. Mas se for dando entrevistas até lá, pois, é a estratégia que ele tem. É o que ele pode fazer. Pois. Ele tem 73 anos, com essa pena só sai aos 81. E aí há ainda a possibilidade
de levar com mais de 12 anos e 10 meses em cima, por causa do caso da Quinta da Atibaia, onde também é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, e que neste momento está em segunda instância, em recurso de segunda instância. E ainda faltam 6 casos, contando de segunda instância e os que ainda não foram julgados, 7 casos relacionados com a Lava Jato, em que ele é réu e que ele ainda, e 6 deles ele ainda não foi julgado. Ou seja, o Lula está a ter algo muito perto, mesmo vivendo até aos 120 anos, está a levar com algo, vai levar com algo perto de uma sentença para a vida. E eu percebo que ele se recusa a aceitar a possibilidade da prisão domiciliária. Ele na própria entrevista defende mesmo que, pronto, isto tem ele a ganhar pontos de simpatia, mas a dizer que a mãe era analfabeta, mas que nem ensinou honra, e então ele só sai da prisão com a declaração de inocência. Eu gostava que ele aceitasse, já estou a adiantar, mas gostava que ele aceitasse essa possibilidade da prisão domiciliária, mas mesmo se for condenado neste segundo caso da Quinta, até a opção de prisão domiciliária passa só de ser possível de 2021 para 2022. Por isso, é isto que eu acho que se espera no futuro, que se pode esperar no futuro de Lula da Silva como político. Nada a acrescentar? Mais ou menos, mas já que me passas a palavra, é o seguinte. Obrigado. Eu quando digo que vejo o futuro na política do Lula, eu não estou a ver o Lula a exercer um cargo cá fora. Eu não estou a ver essa possibilidade como provável. Não foi isso que eu quis dizer. Só que, repara, o que eu na minha intervenção anterior disse qualquer coisa como que os políticos vivem de mediatismo. Sim. E vivem da atenção das pessoas, que eles vivem e exercem para as pessoas em teoria. E eu não estou a ver o Lula em momento algum a admitir que já não pode exercer para as pessoas. E não ter um cargo definido, mas ter o seu mediatismo, ir dando entrevistas, indo aparecendo, por isso isso vai de encontrar a tal parte do conselheiro, entre aspas, percebes? Porque se o Lula admite que, e vou pegar numa das partes que tu disseste também, se o Lula admite que tem de estar fora e não vê mais futuro na sua vida política, aí sim eu acho que faz sentido o que tu tinhas dito do tal candidato que se desviasse do Lula da Silva da parte do Partido dos Trabalhadores, porque se isso não acontece, eu desconfio que possa ser um erro da parte do partido desviar-se da figura que ainda tem alguma influência sobre alguma parte da população brasileira. Porque nós começamos este programa a dizer que achávamos que se não acontece o que tem acontecido, ele acabava por ganhar as eleições. Eu acho que envolvido este tempo, ele ainda consegue ter alguma influência, para o bem e para o mal. Não estou a dizer que essa realidade é boa, estou a tentar constatá-la, mas o tal futuro que eu vejo não é de poder direto, é mais de poder mediático e capacidade de ter alguma influência no que são as decisões que não vão ser deles, mas não vão ser dele, mas vão ser de outras pessoas. Pois é isso que eu temo no futuro do PT. É que o Lula seja tipo, ok, ele está na prisão, mas ainda é quem puxa os cordelinhos do partido e que é que do aconselhar ao ser ele a coordenar toda a operação do partido, acho que vai muito pouco em termos do que ele pode fazer a partir da prisão, porque ok, ele está na prisão, mas ele próprio diz que ele está a par do que está a acontecer no mundo e pode perfeitamente, a partir da prisão, aconselhar ou gerir o partido que, vamos ser honestos, ainda é dele. E eu acho que precisava de passar para outra pessoa que se distancie. Pode receber conselhos, mas tem que se distanciar publicamente da imagem
da nódoa de corrupção que tintou um bocadinho o Partido dos Trabalhadores com a Dilma e o Lula. É que eu até agora, João, estive a dizer o que eu acho que está a acontecer não estive a defender o que eu acho que é mais correto. Sim. Percebes? Eu até agora eu estive a tentar fazer uma análise do que se passa. Porque eu concordo contigo, acho que porque lá está, se há aquelas duas premissas de se o Lula se retira, entre aspas, tem de se criar uma personagem dentro do PT que se distancie do Lula. Se o Lula não se quer distanciar, o PT tem de se aproveitar da imagem que o Lula ainda tem, o que eu acho errado. Mas é o que eu acho que, mas lá está, há muita coisa em política que nós achamos errado. O Lula, o PT tem de se aproveitar, entre aspas, eu acho que se vai aproveitar, entre aspas, da imagem que o Lula ainda conseguir manter para criar uma personagem que não se distancie assim tanto. Agora, o que eu gostava que acontecesse era esse distanciamento, por vários motivos. Em relação, por exemplo, à governação do Bolsonaro, eu não vejo que seja assim tão difícil, eu diria, o Bolsonaro não ser eleito da próxima vez. Isto não é um dado garantido, não é? Mas eu não vejo que seja difícil. Eu acho que tirar o Bolsonaro do poder, para além de ser bom para o Brasil, na minha opinião, não vejo como sendo algo muito, muito difícil, pelo menos tendo em conta as notícias que vão chegando ao Ocidente, da maneira que as coisas são noticiadas aqui, que leva a outra discussão. Mas a opinião pública, eu desconfio que os brasileiros, se fala da governação do Bolsonaro, eu só vou fazer uma pequena comparação, que foi na altura que o Bolsonaro tomou posse. O discurso dele, ele disse qualquer coisa como Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ou ao contrário, ou Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, uma das duas coisas. E depois foi recebido, que são frases, enfim, que em relação à nossa Portugal, a portuguesa, história contemporânea, também somos capazes de reconhecer algumas coisas parecidas. E eu vi ali traços. Eu já, não sei se já tiveste a oportunidade de ver um documentário chamado Triunfo da Vontade, da Lia Riefenstahl. Pronto, era sobre o congresso do Hitler em Nuremberg. Era uma espécie de seguir o que é que aconteceu naquele acampamento e etc. E eu vi ali traços muito parecidos, não vou dizer iguais nem parecidos, claro que são outras alturas, mas passado tão pouco tempo desde o que se passou na Alemanha nessa altura, tão pouco tempo, porque 60 anos, 50 anos, que sejam 70, é pouco tempo a nível histórico. Ver coisas com relativa semelhança é algo que assusta, acho eu. E não vejo que seja impossível a não reeleição do Bolsonaro. Posso estar enganado. E para isso acontecer, eu acho que é relativamente, e agora já estou a dizer o que eu acho, não o que eu acho que vai acontecer. Sim. Eu acho que é relativamente, não diria irrelevante, mas não é tão relevante assim o tipo de personagem que o PT cria. Eu acho que é mais relevante a oposição que faz. E o quão incisiva é essa oposição, porque eu acho que qualquer uma dos dois tipos de personagem tem possibilidades de ganhar. Eu vou citar aqui Andrew Yang, um dos candidatos do Partido Democrata, num debate que ocorreu há cerca de 2 semanas. Há 2 dias, que os candidatos gostam todos de mandar bocas ao Trump e assim, principalmente a Kamala Harris, ela hate that. E ele diz tipo, eu não vou falar sobre Donald Trump aqui, porque cada vez que falamos dele, ele está a ganhar.
E eu acho que o PT deve fazer oposição ao Bolsonaro, sim, dentro do Senado, mas quando for a altura de campanha eleitoral, tentem estar de pé pelo vosso próprio pé. Tentem erguer-se pelo vosso próprio pé e não como são a alternativa ao Bolsonaro. Não, são a alternativa aos problemas do Brasil. E eu acho que deveria ser isso que deveriam fazer. E quanto ao que devia ser o futuro do Lula, que era a minha próxima pergunta, eu vou passar já a responder àquilo que gostava que acontecesse. Eu pessoalmente gostava de ver o Lula. O que eu gostava que acontecesse com o Lula era ele abandonar a política e caminhar em direção ao horizonte com um sentido de dever cumprido. Porque ele já fez muito, mas muito pelo Brasil, e acho que está na altura dele estar com os filhos, estar com os netos, ser feliz e pendurar as botas. Porque não há nada mais triste, e voltando a uma analogia de desporto, não há nada mais triste do que ver um gajo, do que ver um homem, um atleta ou uma atleta cujo corpo já não responde a tentar fazer aquilo que fazia quando tinha 25 anos, aos 40, aos 41, aos 42. É só triste, e a tristeza nem é pela pessoa não conseguir fazer aquilo, é por tentar iludir-se de que ainda consegue e ainda não ter percebido a realidade de que a idade vem por toda a gente. E a analogia das lesões e do corpo já não aguentar, eu posso transpô-la para a política, porque o Lula na própria entrevista diz: há gente que já leu mais livros que eu, há gente que já estudou mais do que eu, mas ninguém conhece tão bem a alma do povo brasileiro como eu. E eu acho que, infelizmente, para Lula da Silva e para os apoiantes de Lula da Silva, eu acho que ele está errado, porque se aquilo que o fez chegar à presidência do Brasil foi conhecer a alma do povo brasileiro, eu acho que a alma do povo brasileiro saiu e puxaram o tapete debaixo do Lula e do PT, com toda a Operação Lava Jato, e que acho que é a altura do Lula da Silva aceitar isso, e o PT aceitar isso, deixar que surja uma nova cara. Alguém, e vou redefinir outra vez, acrescentar algumas características. Tem que ser alguém com disposição para perseguir o trabalho do Lula na criação de emprego, no combate às alterações climáticas, mas também com o seu próprio programa. Ou seja, alguém que não é um fantoche daquilo que o Lula quer, que tem as suas próprias ideias. E acho que tem que se distanciar necessariamente do Lula, porque precisa de ser alguém que consiga unir o Brasil com políticas e soluções que respondam aos grandes problemas do Brasil como país: a corrupção, a violência, o desemprego, a saúde e as alterações climáticas. É uma mão cheia de problemas. E acho que só ser anti-Bolsonaro não chega para ganhar uma eleição, principalmente contra o próprio Bolsonaro. É assim, ainda bem que lembraste essa declaração do Lula de não haver ninguém, porque no fundo até pode ser interpretada por alguns brasileiros como demasiada presunção. Sim. Porque não conhecer a alma do povo brasileiro é mau para qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro deve conhecer a alma do seu país, como qualquer português. Isto sem querer soar nacionalista, sim, mas conhecer a sua identidade e gostar de onde se é e etc. Sim. E o povo brasileiro é tão caloroso e tem uma diáspora tão grande que as únicas pessoas que não conhecem um bocadinho da alma do povo brasileiro são os argentinos. Mal vem um brasileiro. Exato. E é por inveja, diga-se de passagem. Não, também não tenho nada contra argentinos. Mas sim, acho um pouco isso. Acho que pode ser interpretada por algumas pessoas como um bocadinho de presunção a mais, para outras há de resultar como um discurso a roçar o populista, eu diria, essa declaração em concreto. Mas agora vamos voltar um pouco à rubrica do início, de dois gajos que concordam, mas dizem a mesma coisa com palavras, com o outro, mas a mesma coisa com palavras diferentes. Na questão do que deve ser feito, eu não diria para tirar o Jair Bolsonaro do poder, mas para se ganhar uma eleição. O que deve ser feito para se ganhar uma eleição.
E é de facto distanciar-se e não criar um clima tão hostil aos diferentes lados do povo brasileiro e a quem pensa de forma diferente, etc. Não dividir ainda mais o Brasil do que ele foi dividido nestas eleições, porque foi muito dividido. Ainda hoje está muito dividido em função do que se foi passando. E o Brasil precisa um pouco de... Não é que esteja em guerra, não é? Mas precisa um pouco mais de paz. E para isso precisa de uma eleição. Só que isto é relativamente utópico, eu diria. Eu não quero chegar a... Não é relativamente utópico, mas pode ser relativamente utópico. Eu digo que não é porque também não quero acreditar que seja a 100%, mas pode ser porque de facto há dados que indicam essa possibilidade. Mas eu acredito que a próxima campanha seja diferente. E já estamos a fazer futurologia. Ainda falta bastante tempo. Sim, ainda falta bastante tempo. Ainda falta bastante tempo, mas acredito que no futuro... Sim, esperemos que sim. Sim, mas... mas... Eu comecei esta parte da minha intervenção por dizer que o Brasil precisa de um pouco mais de paz e eu acredito que na próxima campanha, lá está, ainda falta bastante tempo, isso seja atingido, porque às tantas a erosão e o desgaste do conflito que se está a viver venha ao de cima e as pessoas possam perceber que pode não ser o melhor caminho. Sim. O Brasil não é para principiantes e as pessoas precisam, espero que as pessoas nessa altura caiam na real e não vão em discursos de que os problemas, tipo, todos os problemas do Brasil se resolvem com economia de mercado ou com mais armas, ou não, resolve-se um dia de cada vez e dar crédito onde o crédito, dar a César o que é de César, é assim que se diz, não é? O Lula disse uma coisa que eu gostei muito, que era como é que era? Reduz-se a violência dando um livro na mão e uma carteira de trabalho na outra mão. E claro que ele estava a segurar uma biografia de Fidel Castro enquanto dizia isto, mas o que eu achei tipo, péssimo aconselhamento para quem lhe disse: olha, leva esse livro, porque acaba por resultar. Sim, mas acho que é uma frase que resume aquela que tem que ser a atitude dos cidadãos do Brasil, mas dos cidadãos do mundo. Isso faz-te um comum. Claramente. E agora a nossa corte, a Real Corte da Frequência. A Real Corte da Frequência, ainda bem que vais puxar esse tema. Eu queria dizer... Vais falar de quem? Não, tem de se falar do Lula, não é? Eu tinha pensado em qualquer coisa para o Lula, mas... Não, é tipo da semana, não precisa ser relacionado com o tema. Ai não? Não. Ai era? Assim. Então me interpretei mal, eu ia dizer que o escudeiro era o Paulo Dentinho. É que só tens duas personagens. Okay. Mas eu pensava que tinha sido o tema. Não, é assim. Houve aqui falha de comunicação. Nesta segunda edição da Real Corte do Frequência, o Zé vai-nos apresentar o primeiro escudeiro da nossa corte. Ora bem, eu não quis desviar-me do tema deste episódio, então eu acho em duas personagens eu destacava, porque acho que também é algo. Conseguir uma entrevista nesta altura com o Lula da Silva para uma televisão portuguesa não é de sumenos importância, e a representar a RTP eu escolho como escudeiro o Paulo Dentinho, mas ele acaba por ser a personagem de uma coisa maior. Estou a falar da RTP. Escudeiro, não diria porque o defende, mas porque te dá uma voz. Sim, no fundo. E porque dá alguma importância ao Lula e porque se põe... Mas eu também acho que pelo conteúdo da entrevista pode ser interpretado. Isto pode ser interpretado de uma forma boa e de uma forma má. Isto de eu escolher como escudeiro o Paulo Dentinho em representação da RTP. Forma boa porque dá a tal importância ao Lula que ele não deixa de a ter nesta altura, ou pelo menos importância mediática, e ainda que
com tudo o que se sabe, ainda apesar de tudo o que se sabe, não quero de maneira nenhuma defender o Lula, mas é alguém que os brasileiros querem ver e ouvir, e por isso dar-se essa importância. E uma coisa má, que é o facto de se pôr num patamar relativamente inferior. Eu, enquanto jornalista, eu acho que isso é algo que um jornalista não e eu concordo contigo, eu aprecio muito o Paulo Dentinho, mas acho que esta não há de ter sido a melhor performance dele, na minha opinião, não pelo conteúdo, mas talvez um bocado mais pela forma, ou pelo menos por ter dado, pelo menos a mim, eu entendi isso de certa forma, algum, não diria medo, mas ter posto o Lula num patamar um bocado superior do que a sua pessoa e do que a RTP. Concordo com ambas as partes. Acho que gostava de ter visto o Paulo Dentinho a pressionar mais um bocadinho o Lula para ele se articular e não só deixar o Lula entrar no rant dele de estar inocente e do Bolsonaro ser culpado, e gostava de ter visto. Ok, a entrevista é curta, mas gostava que ele tivesse aprofundado essas questões e as questões de todo o procedimento jurídico a que o Lula foi sujeito. O João também tem algo a dizer em relação à Real Corte de Frequência, tem algo, eu diria, a destacar. O João vai coroar alguém, é assim ou não, João? É verdade, é verdade. Nesta segunda Real Corte de Frequência, eu vou coroar Trey Parker e Matt Stones, criadores de South Park, pelo episódio 2 da temporada 23. Este episódio está relacionado com os protestos em Hong Kong e com a censura indireta que o Partido Comunista Chinês fez de algumas empresas americanas. E o episódio chama-se Banned in China, que faz um trocadilho com as palavras Banned in China, ou seja, banido na China, para criticar a censura que o governo chinês faz sobre os conteúdos americanos e conteúdos de entretenimento e desporto também, e a censura que os próprios produtores americanos fazem aos seus conteúdos para passarem no crivo do Partido Comunista Chinês e assim serem distribuíveis na China e também assim terem acesso a uma maior fatia de mercado mundial. Tudo isto fez com que o episódio fosse banido da internet chinesa, assim como todas as referências a South Park. Não sei se conheces um músico alemão, acho que é DJ, chamado Zed, Não. que foi banido para a vida da China por ter gostado acho que era um meme sobre South Park. E passo a ler o pedido de desculpas oficial de Trey Parker e Matt Stones, criadores de South Park. Como a NBA, nós recebemos a censura chinesa nas nossas casas e nos nossos corações. Também nós amamos mais o dinheiro do que a liberdade e a democracia. O Xi não se parece de todo exatamente como o Winnie the Pooh. Faço aqui um desconto de tempo para referenciar que houve um estudante que alegou assim uma semelhança entre o presidente chinês e o urso amante de mel Winnie the Pooh, e agora todas as figuras do Winnie the Pooh são proibidas na China. E voltando ao pedido de desculpas, vejam o nosso 30º episódio na quarta às 10. Longa vida ao Partido Comunista Chinês. Que a colheita de grão deste outono seja abastada. Já estamos fixes agora, China. E acho que por estas razões, pelas razões supramencionadas, Trey Parker e Matt Stones merecem a primeira coroa da Real Corte. As primeiras coroas, porque Jesus também tinha 2 pais. As primeiras coroas desta Real Corte de Frequência. Amigos, chegamos ao fim de mais uma Frequência. O que é que temos agora para dizer, Zé? Deem um gosto na nossa página no Facebook, onde nós fazemos atualizações. Sigam-nos também no Instagram. Estamos a tentar começar a entrar nessa nova onda do Insta. E subscrevam também ao nosso canal no YouTube para se manterem atualizados e na nossa frequência. Vemo-nos para a semana. Ou é daqui a 2 semanas? Vemo-nos daqui a 2 semanas. Até à próxima e um bem-aja.